Bem, meu nome é Renato Faria, eu sou empresário do setor de TI desde 1995, já estou na minha terceira empresa e já participei de algumas entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniel Scherer, executivo de TI e apaixonado por tecnologia. Boa noite, Renato. Então, essa noite nós temos um convidado, um empreendedor que, como ele mesmo diz, né, empreendeu várias vezes na mesma empresa e acho que vai ser bastante interessante conhecer um pouco essa trajetória e como ele está zen nos dias de hoje. Ouvir um pouco desse espírito dele, acho que vai ser um aprendizado para todos nós. Bem, como já virou chavão aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, em qualquer horário e dia da semana que estejam nos ouvindo, né? Lembrando que ainda é novidade, mas há poucos episódios já estamos nos principais agregadores aí de podcasts, no Spotify, no Apple Podcast, continuamos na página do Facebook também do Teamcast. Bem, hoje nós vamos conversar com o Alexandre Trevisan, amigo aí de muitos anos e recentemente parceiro, né, Trevisan? Seja muito bem-vindo, fique à vontade. E acho que podia começar nos contando um pouco da trajetória aí do Trevisan, profissionalmente, carreira, tudo, e a gente começa a nossa conversa assim. Fique à vontade, Alexandre. Antes de ser Trevisan, né, contar um pouquinho da história do Alexandre. Muito bom, cara. Muito bem, Daniel, Renato, uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho das experiências. Tive o privilégio de estar junto com vocês em diversas etapas da minha jornada e é uma alegria aí estar podendo participar desse podcast com vocês hoje, contando algumas historinhas aqui. Legal. E tu começou como? Estagiário? Fez faculdade ou entrou direto? Conta aí como é que começou essa vida profissional, essa vida de ensino, como é que foi isso? Como é que a informática entrou na tua vida? Legal, a informática começou bem cedo, Daniel, bem cedo. Eu morava em Santa Maria na época, minha família meu pai empreendia, ele tinha um negócio na área de supermercados, e eu com 13 para 14 anos, eu decidi que eu ia para essa área, que eu queria a área de computação. Eu enxergava lá e tinha um CPD, tinha as estruturas lá dentro, eu disse, olha, é isso aqui que eu quero. E aí, dentro do padrão, ok, tu vai poder trabalhar na empresa, mas primeiro tu tem que te preparar. Então, fiz os cursinhos básicos, né? Cursinho de Basic, cursinho de COBOL, alguns meses de preparação, até que eu comecei ainda no ensino médio, viver esse mundo da tecnologia, e me apaixonei por aquilo, e tem sido a minha vida desde aquela época. Então, ainda quando eu vim para Porto Alegre com 17 anos, fazia ciência da computação na URGS. Na prática, eu já tinha uns 2 anos aí de programação no currículo, né? Acabou me ajudando, facilitou bastante algumas cadeiras aí da URGS, então foi uma trajetória que começou bastante cedo. E na ciência da computação, da URGS foi um período onde eu tive a oportunidade de aprender bastante e de me conectar com pessoas que até hoje fazem parte do meu circuito de relacionamentos, né? Seja hoje o Luiz Lambi, que está à frente da Secretaria de Inovação, foi contemporâneo, James, que está à frente da CWI, então foram diversos empreendedores e colegas que a gente teve a oportunidade de conviver, se desenvolver, e viver esse mundo de tecnologia desde cedo. Ainda na época de graduação, eu comecei as minhas primeiras consultorias, acho que com 19 anos eu comecei enquanto
cursava, eu tinha uma secretária eletrônica que eu ligava para casa para pegar os recados dos clientes, né, para fazer os atendimentos, até porque você programava, entregava, dava manutenção, era o ciclo completo, né. Foi um período onde eu tive a oportunidade de estar na universidade e, ao mesmo tempo, estar começando meus primeiros passos de empreendedorismo. Nasci numa empresa, numa família empreendedora, e para mim a única alternativa desde sempre foi empreender. Nunca avaliei um caminho diferente do que empreender. E, Alexandre, só um comentário. Tu sabe que é muito comum, e isso aí é uma matéria que eu estudei bastante quando eu estava como presidente da Junior Achievement. Esse movimento de sair do interior e vir para Porto Alegre, de mudar de cidade, é um movimento marcante em grandes empreendedores no mundo inteiro. Sair do interior e vir para a capital, sair de um estado e ir para outro, sair de um país e ir para outro. Deve existir uma correlação, porque tu romper as velas, né? A própria saída é um empreendedorismo, né? Com certeza. Tu largar o interior, uma coisa mais tranquila, para vir para uma capital, para tentar dar sorte, é um empreendedorismo. É uma ação. Os próprios laços familiares, né, que acaba sendo uma zona de conforto que tu tens ali, né, tu sabe que vai ter o apoio dos pais, dos tios, dos amigos de infância, e daqui a pouco tu ir para uma cidade que tu não tem história, né? É verdade, Renato, eu acho que tu como um corredor, né, tu sabe que o exercício de sair da zona de conforto, ele é relevante, e eu acho que esse ponto, eu nunca tinha refletido sobre essa linha, mas sair da zona de conforto é um exercício. E aí, no momento que você está trazendo esse ponto, você está trazendo de pessoas que, eventualmente, jovens, tomaram a decisão de sair da zona de conforto e entenderam que aquilo era bom. E, quem sabe, repetiram isso algumas vezes durante a vida, né? Seja dentro dessa saída de casa, sendo no processo de tomada da decisão de empreender, de assumir riscos, e acabaram introduzindo isso como algo permanente. Confesso, Renato e Daniel, de que até hoje, especialmente nesse momento, eu tenho alguns exercícios que eu faço intencional para garantir que eu continue saindo da zona de conforto, né? Para mim, a corrida é uma delas, né? Eu garanti que eu estou saindo da minha zona de conforto. No momento que tu terminar a corrida, cara, vamos tomar um banho frio, porque o organismo tem que entender que a zona de conforto, ela sair dela faz parte do jogo, isso é absolutamente normal, e aí tu acostuma o teu organismo, ou pelo menos o teu modelo mental, de entender que assumir riscos e sair daquela zona controlada, ela é do jogo e é bom. Então, acho que faz muito sentido essa tua reflexão aí, Renato. E houve uma safra boa ali na URGS, né? Porque foram alguns colegas, não sei se um acabou puxando o outro, mas uma safra boa de empreendedores que saiu dessa turma, né? Sem dúvida. Era um ambiente de muita troca, eram pessoas que dentro, eu diria, de uma boa competição, tá? Eu nunca senti uma linha mais delicada em relação a isso, mas era uma boa competição. O que tu descobriu, o que tu já sabe, né? Até onde a gente... como que eu te ajudo, né? Olha o que o colega já tá fazendo, né? Então, eu acho que esse ambiente que a gente desenvolveu na época também tenho procurado trazer para dentro da companhia. Um dos itens que acho que dentro do modelo de empreendedorismo, que eu sempre procurei trazer, que eu entendo que faz parte da vivência ali de URGS, é o processo da inovação, né? Então, ou seja, como de fato a gente pode fazer as coisas de uma forma um pouco diferente, né? A gente acabou na jornada... tem coisas que hoje são normais, né? Desde usar uma câmera para ler um código de barras, mas a gente começou a fazer isso há 15 anos atrás, né? Trabalhar tem um dos itens que a gente acabou dentro do processo, quando a gente estava no desafio de construir aplicativos, que foi um eixo muito importante dentro do meu processo de empreender. A gente acabou sendo a primeira empresa que instalou um aplicativo dentro de um celular, tá? E como é que a gente sabe isso? Porque
Quando a gente foi fazer, na época, na Claro, a rede não tinha nenhum tipo de estrutura para fazer download de aplicativos de mais de 4K. Então, eles tiveram que reconfigurar a rede para que pudesse fazer um download de um aplicativo com um pouquinho maior do que aquilo, né, para que ele pudesse utilizar o celular de um modelo convergente, que hoje é absolutamente estabelecido, né. Então, teve uma série de itens, tem algumas histórias, só para contar uma história aqui, Daniel, quando nós trabalhávamos, antes ainda de ter hoje a YouMove, a empresa que eu estou à frente, antes de ser YouMove, ela se chamava Trevisan Tecnologia, né, como tu comentaste a questão, lembra disso? Naquela época, nós desenvolvíamos aplicativos de um modo tradicional, né, então nós construíamos o código e entregava para o cliente, só que as plataformas mudavam e não tinha compatibilidade entre um projeto e outro. Então, saía do Palm e ia para o BlackBerry, saía do BlackBerry e ia para um Symbian, e não tinha compatibilidade. Então, aquele projeto que tu estava construindo numa plataforma, se por acaso, no dia que tu fosse entregar para o cliente, ele dissesse, olha, a operadora me ligou aqui, me ofereceu um aparelho com um valor mais baixo, um aparelho mais novo, puxa vida, tinha chance de que o teu software não ia rodar naquilo e tu ia ficar com um problema relevante aí para resolver. Então, nós tínhamos um processo onde a gente desenvolvia a solução e essa solução, ela não tinha uma vida útil muito baixa. Então, a gente tinha um problema, puxa vida, como é que eu consigo garantir uma independência de plataforma? Isso nós estamos falando algo no início deste século, né? Então, como é que eu garanto essa independência? E aí nós fizemos nos discutindo dentro da companhia, buscando alternativas, vamos fazer, tinha um software lá que se chamava Java ME, né? Vamos desenvolver em Java ME, porque aí eu tenho independência de plataforma, né? Os dispositivos tinham um SDK, e aí tu rodava em cima daquilo e tu tinha independência da plataforma. Resumo, ficou pronto, solução de automação de força de venda, rodando em Java ME, vamos rodar. Nós conseguimos fazer um software que rodava teoricamente em qualquer plataforma, mas na prática em plataforma nenhuma, porque os SDKs não funcionavam, né? Aquilo ali era... Inovação na veia, né? Tu vai com um facão na mata descobrindo os caminhos. Aí, cara, como é que resolve isso? Aí importa da China... 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, importa a Palmtop, porque aqueles tu conseguia colocar um sistema operacional específico que daí tu conseguia rodar o negócio. Então, mas isso tudo foram coisas que essa tomada de risco ou essa busca por inovação, eu entendo que o ambiente da URGS foi um ambiente que incentivava isso, e isso gerou empresas no segmento de segurança, empresas de diversas áreas que acabaram saindo ali de dentro da URGS, e eu entendo que tem esse core aí de trabalhar a tecnologia na sua essência e incentivar que as pessoas, que os alunos busquem soluções diferentes, né? Busquem de fato como resolver aquilo de um outro jeito. E me diz uma coisa, tu comentou agora, né, que veio a Trevisan, tu começou a criar aplicativos. Como é que veio a ideia de criar desculpa se eu ofender, mas esse framework de aplicativo genérico e começar a atuar em todas as plataformas com um código só, né? Então, resolvendo vários problemas sem precisar redesenvolver para cada plataforma, e que, eu posso estar enganado, né? E aí tu pode já nos esclarecer que o nome do produto era YouMove e acabou virando o nome da empresa. Conta um pouquinho dessa transformação, dessa ideia. Foi tua, foi da tua equipe? Como é que surgiu isso? Legal. A linha, o problema, ele acaba de alguma forma, e esse foi um modelo mental que perseguiu a companhia por muito tempo, como fazer isso de uma forma um pouco mais genérica, né? Então, a gente tinha naquela época, como que a gente busca independência de plataforma, aí fomos para o Java ME, tivemos um período que não tinha equipamento nenhum para rodar, como eu tinha comentado. Depois começaram a vir os aparelhos um pouquinho mais robustos, né? Então, daí os SDKs do Java ME já rodavam, a gente já conseguia rodar isso, essas soluções dentro dos diferentes dispositivos, mas foi o que acabou acontecendo, que em determinado momento a gente tinha uma centena de projetos e nós tínhamos 40 fontes diferentes, só de automação de força de venda, só de aplicativos para automatizar equipes de vendedores. Então,
puxa vida, como é que eu dou manutenção? Ok, conseguimos resolver a independência de plataforma, conseguimos rodar em aparelhos diferentes, mas eu não conseguia fazer projetos diferentes, né? Então, para cada cliente, tu pegava aquele código, de alguma forma duplicava, fazia manutenção e a evolução daquilo, né? Como é que tu chegava naquele ponto? E aí tu, vamos dizer, olhando aquela linha, tu começa, bom, eu tenho um problema técnico, né, que para eu conseguir seguir nesse modelo, isso tem um custo, né, isso limita, consequentemente, as empresas que a gente é capaz de ajudar. Então, a gente olhava para o mercado, a gente entendia que as empresas, independente de porte, elas se beneficiariam por soluções de automação, por soluções de mobilidade, por aplicativos empresariais ou corporativos, mas a gente entendia que o mercado não conseguia atender porque ele operava como projeto, que era como nós operávamos. Então, os valores eram altos, o tempo de entrega era alto, a gente tinha resolvido a questão da plataforma, mas não a questão de custo. E a gente tinha trazido, à medida que os projetos iam evoluindo, a gente tinha aquela base grande de projetos dentro de casa. E é a partir dali que a gente começou a parar e fazer algumas reflexões de para onde a gente ia. Em paralelo a isso, Daniel, eu comecei a empreender fazendo um side business, né? Que era um negócio familiar com produtos de importação de produtos da China, né, no segmento de decoração e presente. E isso me permitiu com que eu fosse 6 vezes para a China em um período de 3 anos. E aí tu começa a enxergar um mundo diferente, um mundo de oportunidades diferentes. Né? Então tu começa a enxergar o grau de escala, a possibilidade da globalização, tu olha lá todo aquele processo de escala global para produto e tu fica pensando, pô, mas por que para serviço a escala não funciona do mesmo jeito, né? E aí tu começa a juntar, de um lado, um olhar mais globalizado, do outro lado, um problema para atender mercados de diferentes portes, com projetos diferentes. E dentro de casa, um desafio técnico significativo, e foi olhando todos esses cenários que a gente entendeu que tinha espaço por uma plataforma que permitisse, que é o que hoje o mercado chama de no-code, mas aí nós estamos falando de 2008 para 2009, né? Que tinha um espaço para tu ter uma plataforma que tu não precisasse programar, mas simplesmente configurar, parametrizar aquilo que tu precisaria para tu ter uma solução que atendesse, teoricamente, qualquer tipo de projeto. E aí a gente perseguiu, e eu acho que aí que foi uma sacada importante do processo, a gente olhou uma centena de projetos que a gente tinha e entendeu o que tem em comum, qual é a estrutura que é fixa, trouxe essa estrutura fixa para dentro da plataforma, né, parametrizou todo ele e se inspirou em imaginar que aquela solução poderia ser global, né, pela capacidade de entregar valor. Então foi isso aqui um pouco da inspiração, eu diria, para pensar no business. Vou te interromper e depois eu vou deixar o Renato falar um pouco também, porque senão só fico falando, mas eu gosto dessa parte porque também tive empresa por 15 anos e eu parei na primeira parte, eu não fui para a segunda. Eu sabia que eu precisava fazer um produto genérico, mas eu fiquei no genérico customizado para cada um dos clientes e fica inviável, né? Tu não consegue escalar, simplesmente assim. E claro, e eu entendo que tu deva ter os dois desafios, como tu mesmo colocou, que é a paixão de tu fazer uma coisa tecnológica que funcione, é legal, e também a questão de negócio, porque é um investimento, é tempo, é dinheiro para te criar essa plataforma. O que foi que fez tu, vou ir para essa linha? Foi tua paixão mais técnica ou foi tua visão empreendedora de que isso podia ser um bom negócio? Eu diria que aí o Move Me ainda por isso nós estamos falando em 2008, tá? 2009, a Trevisan, depois o Move Me, mas eu acho que por muito tempo a gente seguiu sendo uma empresa de tecnologia na sua essência, e uma empresa de tecnologia de 2008, de 2010, praticamente não tem comercial, tá? O legal do negócio é tu fazer o código, tu fazer o produto, ele tem que ser bacana, o mais legal possível, né? Se vender, ótimo, né? Afinal... E azar é de quem não entender que isso é legal e não comprar.
Então, a gente levou um tempo para conseguir ter uma empresa equilibrada, né, com todas as suas áreas, mas, obviamente, aquilo ali, do ponto de vista de quem começou a trabalhar em tecnologia com 14 anos, aquilo ali era inspirador, né? Então, o ponto de entender, obviamente, a plataforma, no-code, etc., e tu tinha um desafio muito importante naquela época, Daniel e Renato, que era conseguir fazer isso num dispositivo de baixíssima capacidade, né? Então tu tinha que ter um processo genérico, né, para atender diferentes negócios, e tu tinha que lapidar cada pedacinho do código para que ele fosse ser performático, né? Então tinha um lado divertido do ponto de vista tecnológico. A gente fez algo diferente na época, eu acho que acabei não comentando aqui, mas a Trevisan Tecnologia era uma empresa de RP, era uma empresa que sistemas de RP para distribuidoras e atacadistas, ela era uma empresa que gerava caixa, né? E o que a gente acabou fazendo foi, cara, vamos pegar esse caixa que a empresa está gerando e vamos fazer esse negócio, que esse negócio é divertido, né? E aí a gente acabou vamos dizer, usando o modelo que agora chamam de bootstrap, mas a gente usou o caixa, né, a geração de caixa do próprio negócio para fazer, de fato, esse novo negócio, que era um negócio que endereçava esses vários itens aí que eu comentei agora há poucos minutos ali. Então... Fala a gente quem é? Porque era a Trevisan, né? A tua empresa, mas tu tinha algum sócio ou era mais a tua equipe mesmo? Um dos pontos ali, a gente, vamos lá, a primeiro item, olhando aquele negócio, então vamos fazer tudo direitinho, né? Vamos fazer um planejamento estratégico. Foi contratada uma empresa de consultoria, né? Se montou o projeto, chegou a estrutura no final do plano, e aí a primeira coisa que o cara disse, cara, tá legal, o plano faz muito sentido, mas eu acho que tu vai precisar dar uma reforçada aqui no time para poder rodar isso, né? E aí um dos itens que foi para preparar foi mudar a própria estrutura societária da companhia. Eu acabei convidando 2 amigos que vieram a fazer parte desse time, né? O Daniel Wildit e o Eduardo Arruda. Naquela época, o Vinícius Vasconcelos já estava comigo, o Rogério Fluser, que é um amigo que hoje faz parte do negócio também, junto com a gente, já estava junto naquele período, mas a gente entendeu que precisava reforçar o time trazendo gente que tivesse expertise que eu não tinha, né? Então, a gente, antes de rodar o projeto, antes de botar o projeto na rua, a gente revisou o grupo de founders, né? Construímos um grupo de founders que a gente achou que fazia sentido, e a partir daí, sim, a gente foi para cima para fazer o projeto, construir o projeto, ficamos 1 ano e pouco construindo o código, montando tudo aquilo que a gente achava que deveria ser endereçado. Uma coisa que é muito legal é que os direcionamentos daquela época, e estamos falando de direcionamentos de mais de 10 anos, eles continuam sendo extremamente relevantes, né? Eles continuam sendo vivos hoje dentro do processo da YouMove. Quando a gente lançou o modelo, era uma plataforma para criação de aplicativos sem programação. O core do negócio era o aplicativo, naquele momento que se falava em aplicativo, e hoje o mote é o mesmo, só que o que é atraente hoje é o no-code, é o sem programação, né? Então houve uma pequena mudança, mas a essência do projeto ela continua sendo a mesma, né? Hoje a gente obviamente tem um histórico bacana, um histórico de projetos e de evolução muito significativo, mas as essências elas estão presentes naquilo que foi feito, concebido lá no início, e que teve esse time de sócios que foi composto justamente para que a gente conseguisse ter mais chance de avançar com sucesso. E, Alexandre, tem vários pontos que tu colocou aí bem interessantes, né? Mas eu estava ansioso para chegar nesse ponto, assim, da YouMove, para trazer 2 perguntas que eu acho que a gente se conhece há anos e há anos que eu queria te fazer, né? Primeiro, eu acredito que a YouMove seja a primeira empresa gaúcha a ter entrado num quadrante do Gartner. Não sei, talvez o Terra, alguma coisa assim. Como é que foi essa experiência, tu podendo nos contar?
E a segunda, muito que boa, além dessa plataforma, né, eu acho que a tua empresa tem um case bárbaro, né, que é a Arena e o Move.me, que eu me lembro quando tu me convidou para ir lá conhecer, me apresentar, bem no início do projeto, eu fiquei assim, pá, que legal isso aqui, mas, pô, eu também li o Pense Grande, mas será que o cara não está pensando, sonhe grande, né? Será que não está sonhando grande demais? Agora, com a pandemia, óbvio que essa questão de eventos toda deu uma super segurada, mas assim, eu também nunca te disse isso, né? Mas eu acredito que a Arena e o Move.me chegou em locais que tu nunca talvez tivesse planejado, porque rapidamente se consolidou como um dos principais pontos da TI aqui do estado, né? E até de eventos de fora. Conta um pouquinho pra gente. Acho que tu foi preciso nos teus 2 pontos aí, Renato. Antes de responder ou te contextualizando a resposta do primeiro ponto do Gartner, eu acho que vale falar um pouquinho do lançamento do produto, né? A gente lançou ele em 2011, 11 de janeiro de 2011 em Porto Alegre, e menos de um mês depois a gente estava em Barcelona, fazendo o lançamento internacional. Afinal, tinha sido todo o planejamento, tinha sido para isso, né? E chegamos lá em Barcelona, na meca, né, da mobilidade, e o nosso stand. Barcelona, tu deve estar falando daquela feira global de mobile, que é a maior do mundo. Exatamente, MWC lá. Que legal. E aí estamos lá fazendo cara, 2011, o cara chegava no teu stand e tu dizia, cara, a gente tem aqui uma tecnologia para criar aplicativos, né? E se tu, em 10 minutos, a gente cria um app completo, né? E o cara, não pode. Não, tu tem 10 minutos, senta aqui que a gente cria agora para ti. E os caras sentavam e olhavam o negócio e, cara, a gente saiu extasiado lá com uma pilha de cartão gigante, dizendo, olha, agora nós vamos conquistar o mundo, né? Afinal, a gente tem um produto diferente aqui, né? Só que numa hora que tu sai da meca e vai para o mundo real, tu descobre que se lá na meca os caras estavam com dificuldade de entender o que tu tinha de oferta, na hora que tu foi para o mundo real, os caras não têm ideia do que tu tá fazendo. Tu levava 30, 40 minutos para explicar o que fazia. As chances de tu sair com um contrato numa visita eram ínfimas, né? Tu tava à frente, e tem um ditado que eu acabei aprendendo, infelizmente, há pouco, né? Deveria ter aprendido antes, que tem pouca diferença entre tu estar errado ou estar à frente, né? Estar na hora errado ou estar errado é muito parecido. Então, a gente estava à frente, a gente estava na prática, a gente estava errado, a gente estava com uma oferta que foi se estabelecer anos depois e não naquele momento, né? E aí foi 2011, né? Nós indo pro mercado, fazendo evangelização, 2012, de novo. Cara, quando um dia... E aí, o nosso amigo Daniel foi presidente da Sucesso e nós estávamos num evento da Sucesso na Serra e uma das palestras de abertura do Gartner, né? E o Manji era um palestrante, né? E o Manji falando um pouquinho sobre o papel lá papel do CIO, como é que as coisas devem funcionar, né? E aí ele começa a descrever uma plataforma de que as coisas têm que ser mais simples, né? Mais fácil de ser construídas, né? De que a forma como as coisas devem ser feitas é diferente. E aí tu começa a olhar e diz, cara, mas isso é o que a gente faz, né? E aí a gente saiu no final da apresentação mas disse, cara, tu consegue falar com a gente um pouquinho? E aí, cara, sentamos com ele, apresentamos o produto, né? E o produto fazia o que ele estava trazendo como inovação, né? E foi muito legal a resposta do Manji, foi muito importante, ele foi decisivo para que a gente, de alguma forma, aparecesse no relatório, eles chamavam de Cool Vendors na época lá, então aparecemos no Cool Vendors em função até dessa casualidade, e aí a gente saiu tranquilo. Cara, legal, né? 2011, a gente estava à frente, 2013, agora deu, né? Agora tá no tempo. Aí tá aqui o Daniel aí para me ajudar aí. O Gartner diz aquilo que tu tá comprando, aquilo que tu tem que começar a olhar para comprar daqui a alguns anos, né? Então... Exatamente. Isso é interessante do Gartner. Uma vez que eu fui num dos simpósios, tu vê que parece um cachorro correndo atrás do rabo, né? É o Gartner falando das novas tecnologias
e os fabricantes trazendo essas novas tecnologias. Então, tu não sabe quem influencia quem, né? Mas, no fim, é um corrida atrás do rabo. E talvez, quem sabe, apresentando isso para o Gartner, tu não influenciou uma nova visão do mundo de produtos. Pois é. Mas na prática, a gente tinha um tempo, tinha um processo, o mercado ele estava apontando para onde era, ele estava falando de tendência, ele não estava falando de realidade ainda, né? Ele estava apontando para onde as coisas deveriam ir, o objetivo deles era fazer com que o CEO começasse a se preparar na sua carreira para aquele momento, para que quando aquele momento viesse a chegar, né? Então, ou seja, você começa a olhar o teu papel dentro das empresas de uma forma diferente. Você não, como CEO, não deveria mais só se preocupar com sustentação, mas você deveria começar a olhar outras coisas. Então, toda essa linha ali do Gartner foi um ponto muito relevante, né? Então, aquele momento para nós foi emblemático, isso nos deu mais segurança, mais confiança, mas ainda assim era um mercado que ainda demorou um pouquinho mais para chegar e para a gente estar com uma oferta alinhada para um momento de mercado. Mas deixa eu te falar uma coisa, né, que interessante isso, né, Trevisan, porque eu, como presidente da Sucesso, todos nós aqui sempre envolvidos, né, hoje tu também está na Sucesso, o nosso presidente aí, Renato, eu já chamo de Pedro, do CEPROAGS. E sou conselheiro da Sucesso também. E conselheiro da Sucesso, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas não aproveitam, né? Então tem essa questão empreendedora de tu estar lá, tem a palestra do Gartner, tu tá lá como para tentar vender, talvez, ou apresentar o teu produto para CIOs e de repente tu vê uma oportunidade do cara do Gartner e tu poder apresentar isso para ele. Como é importante esse espírito, né? De ir atrás, de querer que dê certo. Eu acho que esse é um diferencial do empreendedor de sucesso para um outro, né, que não tenha tido tanto sucesso assim, porque essa busca eu observo muito em algumas pessoas que eu admiro, assim, que é impressionante, enxerga a oportunidade, parece que não deixa passar. E é legal isso, é bom ouvir que essas coisas, esses eventos trazem esse networking para todo mundo, né? Não só para o fornecedor ou para o cliente, não, é para todo mundo que souber aproveitar bem, né? E dentro dessa linha que tu traz, a questão da Sucesso, eu acho que é emblemático, acho que vale um registro aqui, Daniel, o nível de conexão, o nível de relacionamento, um ambiente muito família, né? Tem todo um conjunto, né, que eu acho que hoje o mundo valoriza um pouco mais, né, ou compreende um pouco mais essa conexão da vida pessoal com a vida profissional, e eu acho que a Sucesso viu isso há muito tempo, com muita antecedência, e conseguiu trabalhar isso, né, conseguiu entregar experiência de vida junto com trabalho. E eu acho que essa foi uma sacada muito boa e acho que fortaleceu muito a entidade, dando possibilidade que a gente, dentro de um ambiente super saudável, super família, a gente tivesse a oportunidade de ter conexões como essa, né? O mesmo processo, vamos dizer, ou seja, você está lá como fornecedor, mas é uma conexão suave, não é um processo, é um processo de relacionamento. Então, acho que isso tem muito mérito de vocês que estão à frente dessas entidades e conseguiram construir esse ambiente lá. E aí acho que um destaque importante, especialmente para o Eduardo Arruda, acho que foi na presidência dele que essas ações se fortaleceram e que depois foi dado sequência pelo Han, por ti e pelos demais presidentes que se seguiram. Eu acho até que o primeiro foi o Petri que criou, né? Teu colega de URGS, inclusive, né? Provavelmente Isso é da mesma safra. Contemporâneo. Foi um peitaço, foi uma vontade, e é muito legal. Mas o que eu digo, né? Tem gente que vai para o evento para se divertir. Ok, nada de mal, mas tem gente que sabe aproveitar a oportunidade, porque tu tá num ambiente super rico, né? E acho que o diferencial é realmente quem tá lá e aproveita, e não precisa deixar de se divertir por isso, mas conseguir aproveitar o networking, né? Mas, Daniel, eu ouvi de um executivo aí do mercado que eu admiro muito a carreira dele, hoje mora em São Paulo, que ele diz o seguinte, né? Essas entidades todas, todo mundo tem essa moeda de troca. Às vezes tem cara que não sabe qual é a moeda de troca que quer, né? Tu fazer networking pode ser uma moeda de troca, tu adquirir conhecimento é uma moeda de troca também. Esse case do Alexandre, o nosso podcast, porque nasceu num evento da Sucesso e gravamos o piloto também, né? Num evento da Sucesso. É verdade. Então,
os ganhos que traz, por mais que às vezes tenha gente que vai pensando naquele ganho de curtíssimo prazo, mas os mais valiosos são os de longo prazo, que tu consegue adquirir num momento como esse, participando das entidades, né? E até vou pegar essa âncora para voltar ao ponto, porque eu acho que a Arena e o Movement tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Conta um pouquinho, Alexandre. Legal. Eu acho que teve de todo esse processo, obviamente, tu tem o desenvolvimento do negócio e tu tem o desenvolvimento do indivíduo, né? Tinham duas coisas que eu perseguia, né? É de fato entender como é que a gente poderia de fato ter a empresa conectada com outras empresas, empresa conectada com o ecossistema, atuando de uma forma colaborativa, como construir isso de uma forma natural. E o segundo ponto é como é que eu conseguiria ter dentro da companhia um comportamento socialmente responsável, né? Então, eu tinha dois itens que, por muitos anos, de alguma forma, me fez fazer diversas reflexões. E dentro desse processo, um dos itens, a gente ficou algum tempo procurando a mudança de sede, Renato, e até que a gente conseguiu fazer a mudança para Cristiano Fischer, né? E quando a gente fez essa mudança para Cristiano Fischer, a gente entendeu que uma das formas de resolver a questão da colaboração, né, de ter a empresa conectada e de ser socialmente responsável, foi ceder 50% da nossa área, 50% da empresa seria dedicado seria da comunidade, né? Então a gente entendeu o espaço ali, nós tínhamos 800 metros, 400 metros para a companhia, 400 metros para a comunidade. E aí aquele ponto foi, bom, como é que nós vamos estabelecer isso? Porque a gente entendia que o que o Movement poderia fazer para ser, qual era a colaboração que o Movement poderia dar para a comunidade? Uma empresa que atua com conhecimento, né? Que atua na economia do conhecimento. Então, a gente entendeu que uma das formas para ser socialmente responsável era ajudar o conhecimento já estabelecido na comunidade se girar mais, né? Então, para isso, precisava um ambiente, precisava incentivar as pessoas a compartilharem as suas experiências, né? E precisava fazer isso, se possível, num lugar próximo da companhia para que a gente pudesse estar conectado. E esse movimento foi muito legal e acho que vale um super gancho aqui. O Daniel, a gente tinha um plano de abertura e o Daniel antecipou o nosso plano lá, né? Estamos tomando um café e conversando com eles, cara, nós vamos fazer isso, e na semana seguinte a gente fez um primeiro encontro onde o Daniel liderou esse encontro, trouxe um grupo de CIOs para discutirem. Acho que tinha uma área... Da Patrícia Peck, né? Palestra da Patrícia Peck. Perfeito. Então, o Daniel fez a estreia e aí foi justamente esse modelo, ou seja, aquele espaço, ele foi entregue para as entidades, para a Endeavor, para a Sucesso, para a CEPRORGS, para a CESPRO, para a Câmara Americana, para a Câmara Alemã, teve evento da Gerdau, evento da Renner, evento do Sicredi, evento de outras empresas de tecnologia que simplesmente estava aberto o espaço, eles entravam em contato, reservavam seu espaço, usavam a empresa, e isso fez com que a gente fosse construindo todo um comportamento um pouquinho diferente, pelo menos essa era a nossa crença em relação ao ecossistema. Se o Renato, o Daniel recebem os amigos na sua casa, por que a gente não pode receber os amigos na empresa? Ou como seria receber os amigos na empresa? Né? A gente entendeu que aquela era uma forma e a gente recebia as pessoas lá na porta da arena e dizia, cara, a casa é de vocês, né? Usem, o espaço é de vocês. E isso foi gerando uma transformação, especialmente na companhia. O olhar, a forma, tu imagina, Renato, olhando só para falar no indivíduo, eu tive a oportunidade de participar de 80 eventos num ano, de temas de protagonismo feminino, né, de temas de futuro do trabalho, de temas sobre IA no direito, né, de assuntos que normalmente eu não iria consumir. E aí tu vai mudando o teu modelo mental, tu vai vendo, e uma das coisas que para mim, dois itens que eu período
vamos chamar de pré-pandemia, ou seja, com a Arena, onde a gente teve mais de 250 eventos, um pouco mais de um ano, onde eu tive a oportunidade de ver, cara, quanta gente talentosa que a gente tem em Porto Alegre, quanta gente talentosa a gente tem no Rio Grande do Sul, quanta gente talentosa na academia, empreendendo, ou simplesmente atuando dentro de uma companhia, quanta gente de alto nível que a gente tem aqui, que muitas vezes a gente não conhece a história, né, ou não conhece a empresa, ou não conhece o que ela faz, e a gente perde muito da competitividade do setor, ou da comunidade, porque as pessoas não se conhecem. Então, aquele processo ali, para mim, foi algo que foi muito emblemático, enxergar quanta gente talentosa a gente tinha em diferentes setores. E um dos pontos que eu posso, vamos dizer, já no período de pandemia, acompanhando um pouco mais, e aí tu entra num modelo um pouco mais reflexivo, eu comecei a me perceber quanta gente boa, quanta gente legal tinha ido na Arena, né? Como aquilo tinha trazido pessoas que eu admirava, né? Que tinham uma característica de pensar na comunidade, de ter um comportamento diferente, de olhar a sua relação com o mundo de uma forma um pouco diferente. Então, e aí eu comecei a perceber que na prática eu tinha me transformado dentro desse período. Acho que, de alguma forma, eu tinha começado a ficar um pouco mais parecido com aquelas pessoas que estavam indo lá. Porque tu vai consumindo, vai ouvindo e tu vai se transformando a cada experiência, né? Então, isso foi um super positivo para o indivíduo, né? Para a pessoa. Foi para a comunidade, para a companhia foi ótimo. Tu imagina tu descer a escada e praticamente todo dia tu tem um evento acontecendo, e eu acho que de certa forma a gente teve hoje, por exemplo, tem uma arena que foi montada pela BI Machine em Lajeado, onde eles estiveram algumas vezes sentado conosco, a gente compartilhando todo o processo, os passos a passos, né, de como tinha sido construído para que eles pudessem criar uma estrutura de sucesso lá também. Ontem falando com um amigo, também empreendedor de Caxias, e dizendo, cara, eu vou me mudar e vou te avisar, vou fazer uma arena no meu espaço ali também, né? E em Porto Alegre outras empresas acabaram de alguma forma seguindo, e isso eu acho que é o grande legal, a parte legal desse processo, é de alguma forma tu fazer com que as pessoas estejam um pouco mais abertas, né? As pessoas estejam um pouco mais conectadas e elas entendam que isso é super valioso para o indivíduo e para os negócios. E aí tem um item que eu acho que cada vez mais fica mais evidente para mim, de que normalmente o que é legal, ele é legal para os dois, né? Ele é legal para o negócio, é legal para a comunidade, é legal para as pessoas, é isso que a gente tem que perseguir. Como tomar decisões, como buscar coisas que consigam levar as coisas para o mesmo caminho. Eu acho que a Arena foi um pouco disso, né? E foi tu acha que a Arena foi a responsável por tu ter virado um cara zen agora, que pensa no teu pessoal, teu profissional, tudo em harmonia, pensando na sociedade, pensando num ecossistema. Tu acha que tu viu esse valor e isso gerou um propósito e foi por aí, de repente, claro que para te criar a Arena, tu já tinha essa predisposição mínimo, né, de querer estar mais participativo, trazer mais benefícios. E como é que é essa vida, esse momento em que tu entende que é tudo uma coisa só, em harmonia, e nós estávamos conversando antes, né, tudo é uma coisa só, então se uma dá errado pode atrapalhar as outras, ou se uma dá muito certo, como é que fica esse balanço, já que para ti tudo agora virou uma coisa só? Fala um pouquinho desse momento aí, se foi realmente a Arena e essa tua receber pessoas de todos os tipos que fez tu perceber isso. E só uma parte, Alexandre, ouvindo a pergunta do Daniel, eu fiquei assim, será que a Arena startou esse processo no Alexandre? Ou será que ela fez parte de um amadurecimento? Não sei se do Alexandre, da empresa, das pessoas da empresa, né? Porque tudo se conecta. Eu entendo que ele foi um acelerador, né? E esse acelerador, eu diria, dentro da linha, tentando de alguma forma conectar, a Arena, ela teve um pouco... Eu entendo... Para mim, a característica do empreendedor, ou do bom empreendedor, ele tem que ser o suficientemente ingênuo, né, para não medir todos os riscos que ele está correndo. Que se ele for consciente de todos os riscos, provavelmente ele não vai fazer, né? Então, eu acho que a Arena, ela teve um pouco do que acabou acontecendo na plataforma, na YouMove, e em outras decisões, onde
talvez eu não tinha uma noção tão clara de qual o impacto que estava gerando, qual o impacto que aquilo poderia gerar, mas fazia sentido. Então ele foi um movimento natural dentro daquele momento e que foi um acelerador de transformação. Acho que foi num momento muito positivo da comunidade, Pacto Alegre acontecendo, Pô Inquieta acontecendo, tinha todo um processo de questionamento dentro da comunidade acontecendo naquele momento, e aquilo acabou se encaixando bem, né? Aconteceu essa mudança de uma forma saudável. E um ponto que o Daniel questionou aqui sobre a questão, está tudo bem, ou se não, ótimo, se não tá, eu acho que um dos pontos que a gente acaba, à medida que tu vai avançando, né, e tu vai tendo uma trajetória um pouco mais longa, ou, como eu diria, talvez um pouco mais de quilômetros, né, Renato, tu começa a entender que a corrida não é o fim da corrida, né, a corrida tem que ser boa, né, eventualmente tu nem vai terminar a corrida, né, pode acontecer de dizer, cara, para aí, mas não é porque tu não terminou a corrida que a corrida tem que ser ruim, né, e eu acho que esse é um pouco do mindset que eu tenho tentado trabalhar. Então, uma das coisas que eu procuro trabalhar em algumas situações com o time também é o lado cheio e o lado vazio do copo. Não tem o lado cheio é o bom, o lado vazio é o ruim, ou o lado cheio é aquilo que tu tem para comemorar e o lado vazio é aquilo que tu tem para crescer. Tá? Então, como eu deveria ter um copo que só está todo cheio, eu não tenho mais para onde evoluir, né? Então, eu acho que os dois lados são bons. Quando as coisas acontecem de uma forma positiva, a gente tem que vibrar, a gente tem que aprender a comemorar com o plantio, não só com a colheita, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho da síntese da jornada, no momento que tu tá vibrando por aquilo que tu ainda não colheu, né, vibrando porque tu tá fazendo direito, né, vibrando porque tu tá revisando os processos e o teu modelo de negócio e achando que ele tá fazendo sentido. Isso faz com que o teu drive seja muito mais numa boa execução e não no resultado efetivamente, né? Então, se tu tá focado numa boa execução, tu tá focado em, cara, como eu melhoro a execução, como eu melhoro amanhã, como eu melhoro hoje. E aí eu trago um ponto, compartilho com vocês um dos itens que dentro desse processo de transformação, né, ou da mudança do indivíduo, teve uma pergunta que me perseguiu por muitos anos dentro dessa jornada, que é o que a gente faz? Né? E aí não estou falando da questão da plataforma que o Daniel trouxe lá no início, né, mas tinha uma pergunta que eu ouvi, disse, cara, dentro da empresa, cara, o que a gente faz? Mas não me diz que a gente faz aplicativo, porque eu não quero sair de casa, sair da cama todo dia para vir fazer aplicativo. Essa resposta não dá, né? Então, por um bom tempo, entender, cara, o que é o propósito mesmo dessa brincadeira, né? E acho que isso foi um pouco dessa busca desse propósito, desse questionamento, dizendo, cara, o que é de fato que a gente faz? E tem uma brincadeira que diz que tu tem 2 dias que nasce, né? O dia que tu nasceu, o dia que tu descobriu o porquê. Mas eu acho que dessa uma linha que a gente perseguiu muito dentro da companhia era o porquê da companhia. E uma das coisas que vem, aí tem um lado de pandemia envolvido dentro dessa história, dessas reflexões, e é isso que a gente tem perseguido dentro do You Move Me. A gente brinca um pouquinho do You Move Me melhor, né? O M é de melhor, né, de entender, cara, que todo dia tu tem o objetivo de ser melhor do que foi ontem, né, e amanhã melhor do que tu foi hoje. É um pouco de chover no molhado, mas na prática, para nós faz o sentido, porque se tu te vê como meio vamos dizer, tu é o meio de transformação, tu tá trabalhando para tu ser melhor, e tu te enxerga como um meio de quanto melhor eu for, mais eu vou conseguir gerar valor para o Daniel, mais eu vou conseguir gerar valor para o Renato, mais valor para os colaboradores, para os acionistas, para os clientes, para os fornecedores. Tu está dizendo, ok, quanto mais eu investir em mim, mais preparado eu vou estar e mais valor eu vou estar me gerando a partir disso. Então, esse é um ponto do que a gente tem trabalhado para a companhia, dentro da companhia, dizer, cara, a gente tem que investir em cada um dos indivíduos. Eles são a chave da história, né? A companhia cresce pelo desenvolvimento dos indivíduos. Quando cada um dos indivíduos for melhor, buscando conhecimento, buscando desenvolvimento próprio e usando esse desenvolvimento individual como meio para gerar valor para todo mundo que está em volta, mais sentido as coisas vão fazer, né? Alexandre,
Desculpa eu te interromper, mas eu acho que conectamos no próximo assunto e a gente já está chegando perto do nosso limite de horário, né, do podcast, mas tem um assunto que tu sabe que eu sou encantado aí e toda a tua fala me conectou nele, né, que é o Mais para Ti. Né? Hoje congrega aí várias empresas, mas o Alexandre é um dos founders desse movimento, né? Eu queria aproveitar a tua presença aqui, não só te parabenizar por ter lançado esse movimento, mas que a gente aproveitasse o espaço para apresentar o que é o Mais para Ti, os projetos que nós temos, porque eu acho que tem tudo a ver com o que tu estava falando, né? Legal. Sem dúvida, essa linha de olhar de fato, como que a gente entra, como que a gente gera valor, e acho que tem um ponto que a gente falava dentro da companhia, quando a gente está falando em sustentabilidade, às vezes quando se pensa em sustentabilidade, se pensa em sustentabilidade ambiental, né, sustentabilidade no conceitos mais tradicional, mas tu começa a mudar ele, tu começa a entender que no momento que tu está gerando conhecimento, no momento que tu está compartilhando esse conhecimento, tu está tornando a empresa mais sustentável, né? Ela compartilha conhecimento, ela gera valor, ela se torna mais sustentável. E dentro desse conceito entra um pouquinho, no momento que tu tem uma empresa de tecnologia que contrata pessoas, né? Como é que tu vai tornar ela sustentável se tu não estiver formando pessoas também, né? Como é que tu como é que tu devolve isso, né? Além disso, a gente olha, e aí entram os itens que movimentou muito a questão da formação do Mais para Ti, como uma iniciativa que tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a relevância da nova economia, para a relevância do digital, fazer com que os talentos considerem o digital como sendo uma carreira a ser considerada, né? Ou seja, como é que de fato eu posso participar desse novo mercado, né? Desse mercado, dessas novas oportunidades. Hoje, quase 1/5 dos nossos estudantes fazem direito, essa conta não vai ficar de pé, né? Então, e por que eles fazem direito? Porque não a informação, a comunicação de que a nova economia está indo para cá e é assim que eu preciso me preparar para me capacitar, para aproveitar essas novas oportunidades, ela não está disponível. E isso é uma falha nossa, é nosso papel fazer com que a sociedade compreenda as oportunidades que existem nesse novo mercado. Um dos itens que a gente se perguntava lá no início da Mais para Ti me cita um empreendedor brasileiro que seja do mercado digital, né, que seja dessa nova economia, né? Não tem alguém que seja reconhecido nacionalmente, seja estabelecido, que seja inspirador, que funcione para inspirar esses jovens, né? Ainda não houve essa presença. Por outro lado, cite um empreendedor americano que não seja do digital, né? A gente sabe, então lá já está estabelecido e aqui não está. Então esses talentos, o mercado ainda não olha para essa nova economia da forma como deveria. Então a Mais para Ti entendeu que ela precisava posicionar e sensibilizar a sociedade em relação a isso. Ela precisava oferecer canais para capacitação, né, de talentos, e a gente tem uma estrutura, foi lançado no início de setembro do ano passado, e a Mais para Ti tem a missão de formar mais de 600 novos talentos nesse ano, ou seja, de pessoas que não fazem parte desse mercado de tecnologia, que não fazem parte desse mercado digital, e eles vão, a partir dos canais da Mais para Ti, serem capacitados, terem um curso específico, seja desenvolvimento, seja de introdução à área, né, para que eles possam, de fato, desenvolver o seu conhecimento na área de tecnologia, participar desse mercado e romper um desequilíbrio, ou pelo menos diminuir um desequilíbrio que existe hoje, que é muitos desempregos, muitas pessoas desempregadas, né, sem as habilidades necessárias para ocupar as centenas, as milhares de vagas que tem hoje no mercado de tecnologia. Então, hoje a gente vive na nossa sociedade, ao mesmo tempo, uma multidão de desempregados, simultaneamente com um grande número de vagas disponíveis que não conseguem ser preenchidos porque a qualificação, a capacitação, a formação dessas pessoas não está compatível com essas novas vagas.
né? Então, a Mais Pra Ti assumiu o papel de sensibilizar a sociedade, comunicar o que está acontecendo, ajudar a reforçar essa realidade, e um dos pontos é que a sociedade ela vai entender isso, ela não precisa dar mais para ti para entender isso, ela precisa dar mais para ti para entender isso mais rápido. Então, nosso papel é fazer esse conhecimento chegar antes, né? Chegar, quem sabe, nos alunos que estão agora no terceiro ano decidindo para onde estão indo, para aquela pessoa que agora perdeu o emprego, precisa fazer a conversão de carreira, precisa decidir para onde, e ela precisa chegar a essas pessoas de uma forma estruturada, dizendo, olha, aqui nós temos capacitação, né? E essa capacitação, a Mais Pra Ti hoje é feita por um grupo de mais de 30 empresas da área de tecnologia, e essas empresas, elas conhecem quais são os conhecimentos que o mercado está buscando. Então, a Mais Pra Ti está entregando capacitação dentro dessa área, entregando capacitação nesses conhecimentos que estão em linha com as vagas que hoje estão disponíveis e com as vagas que vão estar continuando sendo disponibilizadas não só por essas empresas, mas pelas inúmeras, as centenas, as milhares de empresas que atuam no setor ou que estão cada vez mais atuando no setor de tecnologia e gerando vagas dentro desse novo perfil. Então, esse processo da Mais Pra Ti é um processo que me dá um prazer de participar obviamente, pela questão social, e também me dá um prazer de participar porque eu estou tendo a oportunidade de conviver com caras como o Renato, né, de uma forma mais próxima, trabalhando em cima de um propósito que faz sentido, né, trabalhando em cima de uma construção de algo de valor, com um grupo de empreendedores que estão abrindo mão do seu tempo, que estão olhando para a sociedade de uma forma um pouco diferente, e trazem aquilo que para mim faz muito sentido, que é um conceito de um capitalismo consciente. Se você está liderando uma empresa, se você está empreendendo à frente de uma empresa, o lucro ele é importante porque ele sustenta o negócio. O faturamento ele é importante porque ele dá a amplitude do negócio. Mas se tu não tiver um propósito, como é que tu sustenta o teu negócio a longo prazo? Como é que tu garante por que a tua empresa vai estar aqui se ela não tem um propósito? Só pelo lucro e faturamento ela não vai se manter. Porque se ela não tiver um propósito, ela não vai atrair os melhores talentos, ela não vai conseguir reter esses melhores talentos, ela não vai conseguir se desenvolver dentro de uma amplitude de longo prazo. E esse movimento da Mais Pra Ti, ela possibilita com que a gente se conecte com empreendedores ou empresas da nova economia, que são empresas, sim, digitais, como uma característica da nova economia, mas são empresas que têm a sua responsabilidade social, que é uma característica, no meu entendimento, imprescindível para você ser considerado uma empresa da nova economia. Como que ela se comporta, em segmento ela atua, e essas lideranças elas estão lá fazendo a sua parte, respondendo dentro daquilo que está ao alcance delas, para devagarinho mudar um pouquinho das percepções da nossa sociedade sobre as oportunidades da tecnologia, das percepções da nossa sociedade sobre o papel do empreendedor, né, e da mudança da nossa sociedade em relação a perspectivas, né, de gerar uma economia mais robusta, alinhada às grandes oportunidades que o digital, que a tecnologia está gerando para a gente. Muito legal. Sabe que acho que isso dá Nós vamos ter que criar um programa, viu, Renato, que é o Bar do Teamcast, para a gente discutir algumas coisas filosóficas sobre, por exemplo, a formação de uma área técnica contra uma área de humanas. Eu tenho tentado em algumas escolas, antes da pandemia, né, fazer algumas palestras para alunos de segundo grau, porque, no fim, normalmente o direcionamento é de humanas, né? E com tanta vaga, tanta necessidade de técnicos das exatas, e na verdade é uma influência, né? Tu começa a fazer uma palestra, conversa, tu vê alguns olhos brilharem que não estavam pensando em ir numa área de exatas. Mas isso vamos deixar para um próximo programa. Alexandre, obrigado aí pela tua participação, cara. Acho que tu sabe que eu sou um fã da Arena e o Move. Me lembro quando no café tu me falou, isso acho que foi numa quarta-feira, eu disse, então na sexta eu venho aqui. O Alexandre se apavorou, ele disse, não, mas não está pronto. Eu digo, azar, agora nós vamos fazer. E deu coincidência da Patrícia Pé que está vindo, e foi fantástico, foi absolutamente fantástico. O Alexandre se esmerou em nos receber lá, e foi muito legal. Então esse espírito de aproveitar, de falar, de fazer acontecer, eu sou um admirador do Alexandre por causa disso,
e da Arena nem se fala. Eu acho que tem muitas coisas da trajetória que nos contou hoje, que é fantástico. Obrigado aí por tudo, Alexandre. Obrigado pelo teu tempo aí de estar aí contando um pouco da tua história pra gente. Eu que agradeço, Daniel, e só um ganchinho aqui do Renato. O Daniel, ele tem uma característica que eu admiro muito, que é a valorização das coisas locais. É um cara que ele tem isso como comportamento, e ele faz questão de deixar isso evidente. Então, essa questão dele de dizer, cara, nós vamos na Arena e nós vamos agora, né, é porque não era porque era Arena, é porque era alguma coisa local, e ele entendia que, sendo local, tinha que receber a atenção, e isso era natural dele. Então, cara, muito obrigado por ter dado esse apoio, Daniel, e muito obrigado por ter esse comportamento em relação à nossa sociedade. Isso tu pode ter certeza que tu deixaste tu plantaste muitas sementes aí nesse teu comportamento de olhar o local aí com muito mais atenção, com muito carinho. E eu pessoalmente sou grato, tenho certeza que tem muita gente que é grata aí pela forma como tu sempre atuou. Mas sabem que, assim, várias coisas que a gente falou agora, o Alexandre citou em vários momentos, o Daniel também, me lembrou, vou citar de novo a Junior Achievement. A Junior Achievement tem um slogan da Worldwide, né, da Global, que é assim: a vida não é o destino, é a estrada até esse destino. E a Junior Achievement convida as pessoas a ser o arquiteto da sua estrada. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Talvez, tu vê assim, esse relato aí, o Alexandre falou com o Daniel disse, não, dois dias depois eu vou estar aí. Isso aí é o caminho. É muito mais relevante, é muito mais impactante do que saber o status atual. Então, essa é a grande jogada. E eu vou aceitar a tua provocação aí, Daniel. Mas até pensei o seguinte, essa mesa do Teamcast, mesa de bar do Teamcast, parece que agora em maio o Clubhouse vai chegar para os Android. Daí a gente podia fazer uma sala no Clubhouse, convidando todos que já vieram no podcast e deixar uma sala aberta para outros que queiram interagir. E a gente fazer um bate-papo no Clubhouse, que tal, hein? Olha, tá chique isso, hein? Daí a gente vai global, vamos ter que falar inglês. Aí eu me ralei. Mas, Alexandre, prazer ter te recebido aqui. Foi muito bacana aí ouvir a tua história, a tua sensibilidade, a preocupação em sustentabilidade, não só da empresa, né, mas da vida toda do Alexandre, das pessoas que ele cerca, que faz parte. Então, muito obrigado mesmo, foi fantástico. Que agradeço, Renato, o convite carinhoso de estar aqui hoje com vocês, e te agradeço a oportunidade de estar podendo participar junto contigo da Mais Pra Ti. Realmente tem sido extremamente prazeroso, extremamente realizador, e estou muito contente com as perspectivas de entrega que a gente tem para esse ano, né? Acho que a gente tem condições de fazer um pouquinho mais pela nossa sociedade a partir da Mais Pra Ti, mudando as perspectivas de algumas pessoas que eventualmente a gente consiga entregar o conteúdo, mas principalmente mudando a nós mesmos, né, a partir dessa troca, a partir dessa conexão, que com certeza vai nos fazer com que a gente cumpra os nossos objetivos diários e ser um pouquinho melhor. Então, muito obrigado aí pela Daniel e Renato aí pela alegria de estar com vocês hoje aqui nesse bate-papo. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Até o próximo episódio. Um abraço, gente. Obrigado.